Discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro? Não sei se o áudio está muito bom, porque eu procurei aqui, nós estamos em viagem, mas hoje nós vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Não podemos perder nenhuma oportunidade. Vocês já decidiram quem vai orar para nós, para iniciarmos? Sim, eu. Por favor, irmã, ore por nós. Então tá, vamos orar. Pai querido, nosso Deus dos céus, estamos reunidas para ouvir a Tua palavra. Usa a irmã Daiane, Pai, conforme o Teu querer. Amém. Que a palavra que ela falou, que venha a nossos corações. Amém. Que o Espírito Santo usa ela, Pai, conforme o Teu querer, a Tua vontade. Amém. Nos ajuda a Te buscar, ter a comunhão viva contigo, Pai, fazer seu melhor amigo. Agradecemos porque não haja merecimento em nós, mas somente em Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito obrigada, irmã. Amém. Louvado seja Deus. Que alegria estar com vocês mais um dia. Senti falta ontem, mas ontem não dava, estávamos em viagem. E ontem eu convidei uma amiga muito especial, que é a Milena, e eu tenho certeza que foi bênção. E ontem nós estudamos sobre a vida e morte de João Batista, né? E eu tenho certeza que foi uma bênção. E nós vimos ontem com o estudo da Milena que muitas vezes fazer a vontade de Deus ela tem um preço. E na maioria das vezes, quando cumprimos a missão de Deus, aquela missão que Ele nos confiou, a nossa recompensa ela não virá aqui nessa terra. Assim como a de João Batista. Né? Ele foi o precursor de Jesus, escolhido por Deus desde o ventre para cumprir uma missão especial. Mas como consequência da sua obediência, ele não teve glória aqui nesse mundo. Né? Ele teve, infelizmente, uma morte trágica. Mas nós sabemos que a recompensa dele vai estar no céu. E é isso que importa. E hoje nós vamos continuar estudando sobre a vida de Jesus e aprendendo com ele. Nós vimos há alguns dias que Jesus, ele chamou seus discípulos ali, os seus 12 discípulos, os dividiu em dois e os comissionou, né, para fazer a sua primeira missão sozinhos, né? E eles foram enviados com a responsabilidade de ensinar e curar, ou seja, eles precisavam replicar tudo aquilo que eles tinham visto com seus próprios olhos Jesus fazendo, né? Tudo aquilo que Jesus havia feito. Os discípulos, eles provavelmente ficaram ali algumas semanas fora, cumprindo essa missão. E o relato que nós vamos ler hoje foi como um retorno dessa missão especial dos discípulos. Quando eles voltaram dessa missão especial, nós encontramos esse relato. Então, esse relato que nós vamos estudar hoje sobre a primeira multiplicação de pães e peixes está em Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21, Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 44, Lucas, capítulo 9, versículos 10 a 17 e também está em João, capítulo 6, logo no início. Só que hoje nós vamos ler o que está escrito em Marcos. O relato mais detalhado é Marcos e João. Então nós vamos utilizar esses dois trechos, esses dois textos bíblicos para nós estudarmos e tirarmos lições práticas para a nossa vida. Vamos ler então Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Diz o seguinte: Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhes disse: Venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Olha aí, Jesus queria ficar um pouco sozinho com seus discípulos para descansar, mas as pessoas foram antes dele, né? E daí diz o seguinte: Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é bastante tarde.
mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmo o de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. E aqui, versículo 39 diz assim: então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Em outros relatos a gente vê assim, 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Então, o relato ele inicia dizendo que os discípulos voltaram a Jesus e eles contaram a eles todas as coisas que tinham acontecido. Jesus havia enviado aqueles 12 em duplas, de 2 em 2, para terem a oportunidade de pôr em prática aqueles princípios que eles haviam observado, que eles haviam aprendido anteriormente com Jesus em seu ministério. E ao retornar dessa primeira missão que eles foram sozinhos, eles passaram um relatório completo para Jesus. Por isso que fala assim, e lhes relataram tudo o que havia acontecido, né? Tudo o que tinha acontecido naquele período eles contaram. Então a Bíblia fala que Jesus vai e convida esses discípulos para irem repousar um pouco em um lugar mais afastado, em um lugar deserto. Aqueles discípulos que haviam passado por aquela missão, eles precisavam, eles necessitavam de descanso e necessitavam de instrução também. Mais instruções, né? E até mesmo Jesus, ele sentia a necessidade de alívio, porque as multidões não davam tempo para eles. A Bíblia fala aqui, olha, que eles não tinham tempo nem para comer. Então, eles eram assediados o tempo inteiro. Então, eles precisavam ir para um lugar, porque quando eles estavam perto, desde a madrugada até a noite, as pessoas vinham sempre à sua direção, né? Então, nós vemos que Jesus ele foi, e o relato de Mateus fala que eles foram a Betsaida. Betsaida ficava no extremo norte do Mar da Galileia. Só que a Bíblia dá a entender que quando as pessoas perceberam para onde que Jesus estava indo com seus discípulos, que elas se anteciparam. Elas viram a direção mais ou menos para onde Jesus estava indo e que elas foram correndo, muitas foram a pé e chegaram antes deles. O comentário bíblico fala que a distância de Cafarnaum a Betsaida, que era o local que eles iam, a pé a distância era de 6,5 km, 6,4, 6,4 km. E pelo lago era mais ou menos 5 km. E as pessoas se esforçaram, porque elas queriam estar com Jesus, elas queriam ficar com Jesus. Então a Bíblia fala que ao Jesus desembarcar ali naquele lugar que ele tinha escolhido para ter aquele momento de calma, que ele não teve calma. A Bíblia fala que Jesus, ele desembarcou naquele lugar e quando ele desembarcou já tinha uma multidão esperando ele, já tinha uma multidão ali esperando para se encontrar com ele. E talvez eu fiquei pensando assim, porque o objetivo de Jesus ao levar os seus discípulos para outros lugares era ajudar eles a descansar, mas também ouvir as coisas que eles tinham passado, as experiências, aquilo que tinha dado certo, aquilo que não tinha dado certo, a fim de orientá-los, né? Então, Jesus, a única oportunidade que Jesus teve de conversar com esses discípulos, de estar a sós com esses discípulos, foi ali, no percurso, no trajeto, porque quando Jesus desembarca lá, já tinha ali uma multidão esperando Jesus.
E sabe o interessante que eu achei aqui? Jesus, ele poderia falar assim, pessoal, ó, não, hoje não. Hoje a gente tirou um dia de folga. Hoje, vem amanhã, volta amanhã. Hoje a gente vai descansar, meus discípulos estão cansados e tal. Só que sabe o impressionante desse relato? A Bíblia fala que Jesus, ao olhar para aquelas pessoas, Jesus, ele se compadeceu. Jesus, ele se compadece daquelas pessoas. E por isso que, mesmo ele sabendo que não haveria descanso, mesmo ele sabendo que eles não tinham o alimento necessário, Jesus então começa a ensinar aquelas pessoas, a ensinar ali, aonde elas estão, aonde elas se encontraram com Jesus. A Bíblia relata que aquelas pessoas ficaram com Jesus o dia inteiro. O dia inteiro, assim, desde o momento que Jesus chegou até quase o final do dia. E que quando os discípulos viram que o dia estava se findando, que quando ali estava provavelmente entre a terceira hora do dia, né, e o pôr do sol, que era ali o último período do dia, que os discípulos vêm a Jesus e falam assim, Jesus, mande essas pessoas embora, para que elas vão para casa, providenciar alimento para elas, porque o lugar que a gente está é deserto, não tem comida para ninguém. E sabe o que acontece? Jesus, ele lança uma ordem para os seus discípulos. Olha o que está escrito aqui, olha, no versículo, a partir do versículo 35, diz assim, ó. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes ordenou, lhes disse, deem vocês mesmo o de comer a essas pessoas. Jesus, ele fala para os discípulos, vocês que têm que dar de comer a essas pessoas, deem vocês mesmo. Do ponto de vista humano, aquilo que Jesus estava pedindo era absurdo. Como que aqueles discípulos iriam encontrar alimento para toda aquela multidão naquele lugar? Como que eles iam encontrar antes de escurecer e voltar ali para alimentar todas aquelas pessoas? A exigência que tinha sido feita por Jesus àqueles discípulos aparentemente era tão ilógica quanto a ordem que Jesus deu aos discípulos de pescar, depois de ter tentado a noite inteira pescar durante o dia na claridade daquele rio. Só que aquilo, apesar de parecer impossível, mas os discípulos ali, eles tiveram a oportunidade de aprender. E o João, no relato de João, nós vemos que Jesus ali fala especificamente com 3 discípulos, que eram as pessoas que moravam ali naquela cidade. Nós vimos alguns dias atrás que Betsaida era a cidade de André, de Simão Pedro e de Filipe. Então o relato de João capítulo 6 fala que Jesus pergunta a Filipe, onde que vamos comprar pão para essa multidão? Aonde que nós vamos conseguir pão? E a gente sabe, o relato de João fala assim, olha, Jesus perguntou isso a fim de testá-lo. Filipe era um discípulo de Jesus e ele era muito sincero, mas Filipe, ele tinha um problema. Filipe, ele tinha uma dificuldade e ele tinha dificuldade em crer. Ele tinha dificuldade em crer. Só que Jesus, mesmo sabendo tudo que ele já ia fazer, Jesus, ele pergunta para Filipe, e aí, aonde a gente vai conseguir pão para essas pessoas? E a primeira atitude de Filipe foi procurar objeções. A Bíblia fala que eles falam assim, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai comprar alimento, pão para todas essas pessoas? Nem mesmo o salário de um mês, ou seja, nem mesmo 200 denários vai ser suficiente para alimentar toda essa multidão. Só que o interessante é que Jesus, ele não contesta a incredulidade. E Jesus, ele continua questionando. Jesus, ele continua levando aqueles discípulos a buscarem uma solução e a compreenderem que ele estava ali. Jesus estava ali
ordenando para que eles dessem de alimento, mas aquilo não seria feito sozinho. Então Jesus, ele lança novamente um questionamento. E Jesus fala assim, olha, quantos pães vocês têm? Quantos pães nós temos disponível? João, o relato de João, capítulo 6, apresenta um contraste entre dois discípulos de Jesus. Filipe, que preferiu ali simplesmente pensar nas possibilidades e fala assim, que Filipe contestava, onde a gente vai conseguir dinheiro para tudo isso? Mas apresenta André, um outro discípulo de Jesus, aquele que foi o primeiro a encontrar Jesus, apresenta André, buscando ali uma possibilidade. Enquanto Filipe estava olhando a circunstância, olhando ali o real, André estava olhando com os olhos da fé. E a Bíblia, em João capítulo 6, fala que André foi procurar alguém para ver se alguém tinha pão. E ele encontrou. A Bíblia fala que André encontrou uma pessoa que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus, ele já sabia o que ele ia fazer desde o início, mas quando ele questiona os seus discípulos, ele está levando os seus discípulos a buscarem uma solução para aquele problema. Ele está usando isso como uma estratégia para ensinar aqueles discípulos, para estimular aqueles discípulos a não se contentarem com a situação, a olharem para além. E então, a Bíblia fala que André encontrou uma pessoa que tinha 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Não era nada diante de toda aquela multidão. E antes de Jesus fazer aquele milagre, antes dele mostrar que ele tinha condição para alimentar todas aquelas pessoas, toda aquela multidão, Jesus, ele orienta para que todas aquelas pessoas se organizem, para que eles se sentem ali em grupos de 100 e em grupos de 50. O milagre ainda não havia sido feito, ainda não havia pão suficiente para aquelas pessoas, mas Jesus exigiu organização. E sabe, no passado, quando as pessoas se sentavam à casa, quando as pessoas se sentavam ao redor da mesa, elas tinham pessoas que vinham ali trazer aquele alimento. E Jesus, mesmo eles estando em um local totalmente distante do seu lar, distante da casa daquelas pessoas, Jesus ali, ela estava preparando aquelas pessoas de forma organizada para serem servidas com o pão do céu. Eles estavam prestes a receber o pão do céu e os servos seriam os seus próprios discípulos. A Bíblia relata então que Jesus, ele toma aqueles pães e aqueles peixes na mão, que Jesus, ele olha para o céu e que Jesus abençoa. Com esta atitude, Jesus estava reconhecendo que o alimento era um dom de Deus. E por isso que Jesus estava pedindo a bênção de Deus, estava dando graças a Deus pelo dom do alimento que eles tinham. E então, a Bíblia dá a entender que Jesus, ele começa a repartir aquele pão. O contexto sugere que o milagre ocorria enquanto o pão estava nas mãos de Jesus. Entre o ato de Jesus ir cortando aqueles pedaços, quebrando aqueles pedaços de pão e dando aos discípulos, entregando aos discípulos. E sabe o interessante? Quando a gente estuda sobre os milagres de Jesus, nós vemos que Jesus, ele só realizou milagres para atender uma necessidade genuína das pessoas. Quando havia uma necessidade genuína, Jesus, ele se manifestava por meio de milagres. E nesse momento havia uma necessidade genuína, uma necessidade de alimento. E Jesus, enquanto havia necessidade de alimento, ele ia multiplicando aquele pão. Aquele pão e aquele peixe estava sendo multiplicado em suas mãos. Jesus multiplicava nas suas mãos, entregava para os discípulos e os discípulos alimentavam as pessoas. Cada um dos discípulos ali, naquele dia, teve a oportunidade de carregar o pão do milagre. O pão do milagre de Jesus em suas mãos. Eles iam com o cesto vazio até Jesus. Jesus colocava a quantidade suficiente. Eles iam entregar às pessoas.
Quando aquilo acabava, eles voltavam para Jesus buscar mais pão. E cada vez que eles voltavam, Jesus continuava lhes dando mais e mais. Aquele arranjo ordenado ali dos grupos, o serviço dos discípulos e o suprimento inesgotável de pães e peixes proporcionou que aqueles homens e mulheres e crianças pudessem presenciar com os seus próprios olhos e comer daquele milagre de Jesus. Quando as pessoas comeram aquilo lá, a Bíblia fala que eles comeram e se fartaram e ainda sobraram 12 cestos. Jesus ordenou que nada fosse desperdiçado. As bênçãos dos céus não poderiam ser desperdiçadas. Então aqueles discípulos, eles vão recolher aquilo que sobrou. E sabe o interessante? Nenhum discípulo voltou de mãos vazias. Nenhum discípulo voltou com um cesto vazio. E é interessante porque a Bíblia fala que sobraram exatamente 12 cestos. Ou seja, todos aqueles discípulos, eles tinham nas suas mãos a prova do milagre e da abundância. Entre os judeus, haviam a alegria de todas as vezes que eles se sentavam para comer, eles se lembravam da promessa messiânica. E quando a gente vai no relato de João, nós percebemos que as pessoas ali, ao presenciarem aquele milagre e ao serem alimentadas com o pão do céu, eles voltaram o seu pensamento para as perspectivas messiânicas e eles se lembraram da promessa do Messias. E ali, naquele dia, eles concluíram que Jesus era o profeta que eles estavam esperando. Jesus era o rei que viria para Israel. E por isso que João fala que as pessoas ali, vou ler para vocês aqui, olha, fala assim, olha, versículo 18, versículo 14 do capítulo 6 de João, fala assim, olha, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Aquelas pessoas, ao presenciarem aquele milagre, perceberam que Jesus era o Messias. E eles queriam coroar Jesus como rei ali em Israel. Só que Jesus, não era esse o objetivo de Jesus. Jesus, ele não tinha vindo para ser rei de uma nação apenas. Jesus, ele tinha vindo para libertar o povo. E o seu reino seria estabelecido a partir daquele momento. Mas quando ele regressasse. Então, por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele se retirou para o monte sozinho, para tirar o foco das pessoas, porque ele não queria trazer uma solução momentânea. Jesus, ele queria trazer uma solução eterna. Queridos, quantas lições nós podemos tirar para a nossa vida apenas desse pequeno relato de multiplicação? E a primeira delas é que Jesus, quando Jesus chama os seus discípulos para irem para um lugar deserto, para irem descansar um pouco, é que Jesus, ele nunca vai nos pedir para trabalharmos de forma ininterrupta. É preciso descanso. E Jesus, ele já sabia disso desde a fundação do mundo, por isso que ele deixou um dia na semana para isso. É preciso descansar das nossas labutas, das nossas preocupações. É preciso renovar as nossas forças, as nossas esperanças, mesmo que tenhamos muita coisa a cumprir. É preciso dar uma pausa, é preciso passar um tempo a sós com Jesus. Nós não podemos continuar a nossa missão efetiva sem tirar momentos para estar a sós com Jesus. Outra lição importante que nós aprendemos é que muitas vezes, para encontrarmos Jesus e aprendermos com Ele, nós precisaremos ir ao deserto. Mas é lá no deserto, quando nós vamos buscar a Jesus de todo o nosso coração, é lá que Ele vai se compadecer de nós, é lá que Ele vai nos ensinar, é lá que Ele vai suprir as nossas necessidades, mesmo que tenhamos pouco ou nada. Jesus, ele pode pegar o nosso pouco e transformar em abundância para cumprir aquilo que precisa ser cumprido. Ele vai nos alimentar espiritualmente até estarmos fartos.
Quando Jesus ordena aos seus discípulos para que os discípulos dessem de comer à multidão, nós temos duas lições importantes aqui que nós precisamos aprender. Deus, ele sempre trabalha com seres humanos para satisfazer as necessidades físicas e espirituais de seus semelhantes. E a segunda lição que nós aprendemos quando Jesus ordena para que os discípulos alimentem aquelas multidões é que todas as ordens de Deus contêm o poder necessário para executá-las. Ou seja, se Deus está pedindo algo para mim, se Deus está pedindo algo para você fazer que parece impossível, Ele vai nos dar o poder necessário para fazer e vai ser para a honra e glória dEle. Isso nós devemos sempre ter em mente. Deus, ele sempre vai trabalhar para satisfazer as necessidades das pessoas. E segundo, Deus sempre, quando ele vai nos pedir algo, ele sempre vai nos dar o poder necessário para executar. Quando Jesus ordena aqui algo, quando Jesus ele pede isso para os discípulos, nós sempre vamos ter duas opções. Nós vamos ter a possibilidade de agirmos como Filipe e pensar assim nas possibilidades, pensarmos na circunstância, nos focarmos nas dificuldades, ou nós vamos ter a oportunidade de agir como André. Não pensar nas perspectivas, não pensar nas possibilidades, não pensar nas dificuldades, mas buscarmos alternativas, confiando nas palavras de Jesus, buscar a solução. Não para nós resolvermos, mas trazermos para Jesus resolver, porque Ele tem poder de resolver. E a Bíblia fala que Jesus, ele oferece um tipo de alimento simples. Aquele alimento que foi fornecido para aquelas pessoas era um alimento simples, alimentos de pescadores, de camponeses, porque Jesus ali estava testemunhando contra a ostentação. O ministério de Jesus é simples, ele não vai ostentar, ele não vai nos dar além, ele quer nos dar o simples, mas aquilo que nós precisamos. A maneira como foi fornecido aquele alimento provou o poder de Deus, provou que o poder de Deus é capaz de suprir todas as necessidades humanas. Aquela abundância, quando sobra ali, alimento, 12 cestos cheios de alimento, isso testifica a respeito dos recursos infinitos de Deus e da sua capacidade de prover infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aquelas pessoas precisavam comer e Jesus ofereceu, proveu infinitamente mais do que aquilo que elas precisavam. E quando Jesus ele pede para que as sobras sejam ali recolhidas, é porque aquilo, Jesus estava tentando ensinar para os seus discípulos que nenhuma das bênçãos de Deus devem ser desperdiçadas. Os discípulos, eles participam ativamente da distribuição dos alimentos. Essa participação dos discípulos na distribuição dos alimentos comprova que as bênçãos dos céus são disponibilizadas por meio da atividade daqueles que estão dispostos a cooperar com o Onipotente. Os discípulos eram simplesmente canais de bênção. Eles deviam receber antes que pudessem dar. Se você é como aquela multidão que está buscando Jesus para aprender dele, continue. Jesus irá suprir todas as suas necessidades. Se você aceitou o chamado de fazer parte dos discípulos de Jesus e de caminhar todos os dias com Ele, esteja disposto a segui-lo. Mesmo que Ele te leve para o deserto, aceite receber o pão espiritual das suas mãos e aceite o chamado de levar esse pão espiritual para as pessoas, ainda que não tenha. Ainda que aquilo que você tenha seja pouco, Jesus pode transformar em muito. Se você permanecer ao lado de Jesus, se prepare. Os seus olhos irão presenciar maravilhas que você não é capaz de imaginar. Que todos nós aceitemos esse chamado de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque mais uma vez nós fomos alimentados com o pão do céu. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor
ali, com aqueles discípulos, alimentou uma grande multidão, Senhor. E quantas lições nós aprendemos contigo. Nós aprendemos, Senhor, que se nós somos como aquela multidão, que o Senhor vai suprir as nossas necessidades e o Senhor vai nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E nós aprendemos com esses discípulos, Senhor, que nós podemos ser canais de bênção. Canais, Senhor, para levar as tuas bênçãos a essas pessoas. Nos ajude, Senhor. Continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Abençoe a cada uma dessas pessoas que estão assistindo agora e que vão assistir depois. E nos ajude a permanecer ao teu lado, ó Pai, testemunhando das maravilhas que o Senhor quer fazer na nossa vida. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, e pedimos que permaneça ao nosso lado. E tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amanhã continuaremos às 5 da manhã, 6 da manhã aqui onde eu estou, para continuarmos aprendendo de Jesus. Que Deus abençoe a todos e que todos tenhamos um ótimo dia. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.